Fala, meus queridos, seu professor Guilherme Lemos, do projeto Maratona de Atualidades. Hoje, 9 de abril de 2022, um sábado todo especial. Já estava com muita saudade de vocês para a gente dar prosseguimento ao nosso projeto Maratona de Atualidades. Hoje o tema é especial. A gente vai tratar de uma fatalidade, de um acidente que ocorreu em Capitólio, Minas Gerais, no início desse ano. Vocês devem recordar o desabamento de uma rocha em Capitólio, Minas Gerais, que provocou, lamentavelmente, a morte de 10 pessoas. Alguns acreditam ter sido um acidente, um evento natural, uma fatalidade. Outros não. De todo modo, a gente precisa trabalhar com a historiografia oficial. E a Polícia Civil, no dia 4 de março desse ano, publicou o relatório final do inquérito, dando conta de que nenhuma ação humana específica teria provocado o tombamento daquele bloco rochoso sobre as lanchas. Na realidade, de acordo com a polícia, ela considera ter sido um evento natural, uma fatalidade nunca antes vista na região. Eu confesso para vocês que eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acredito que a prefeitura do município poderia ter sido acionada, visto que um levantamento geológico daquela região, daqueles canyons, daqueles paredões naturais, deveria ter sido feito. E registrando-se um possível colapso daquele pilar, poderiam ter realizado em segurança a contenção do local, tá bom? Inviabilizando a visitação aos turistas para que o tombamento em segurança fosse realizado e assim a prestação desse serviço, a atividade turística, reativado. Mas enfim, é uma opinião pessoal, tá bom? Trouxe aqui para vocês as considerações oficiais. Fatalidade para mim tá lá na música de Diana, que minha mãe, Maria da Penha, adora ouvir nos finais de semana. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez de mim uma descrente de viver. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Uma música de Diana, do nosso brega, maravilhosa. Vamos pro tema, meu patrão. Vamos pro tema, minha patroa. Preparados? Por favor, não fiquem observando muito essas entradas. Barbearia Las Vegas, hoje o Reginaldo deu o grau no navalhado. Vamos com tudo, meu patrão. Galera, virginiano que sou, detalhei. Quando eu pego um fato da atualidade, meu amigo, eu já detalho, tá bom? É o meu modus operandi. Primeiro, data do acidente. Como eu disse, um sábado, 8 de janeiro de 2022. Localização, município de Capitólio, Minas Gerais. Lembrem-se que o Brasil possui 26 estados, mais o Distrito Federal. Desses 26 estados, 17 são litorâneos, banhados pelo Oceano Atlântico. Logo, apresentam praias, costa, planície litorânea. Minas Gerais não está entre esses 17 litorâneos. Minas Gerais está entre os 9 restantes que são interioranos. Logo, turma, quando vocês observaram aquele vídeo, aquelas imagens fortes, impactantes, lembrem-se que ali eu tenho a presença de rios, tá bom?
Ali, na realidade, é um lago artificial chamado Lago de Furnas. É o ponto turístico, tá certo? Uma cidade, um município que possui vocação para a prestação de serviços, importante atividade econômica que forma o nosso setor terciário. Lembre-se que no Lago de Furnas, no momento do acidente, eu tinha a presença de 70 turistas, tá bom? Ali eles pagam, em média, uma tarifa de 40 a 50 reais pelo passeio. Agora, se meu filho tem a pólvora, se meu filho tem o cacau, você pode fazer um passeio privado, 2.000 a 4.000 reais. E tem lanchas, tá? Que você pode pagar até 15 mil, tá bom? Se você for um cabeça branca, um velho da lancha, meu filho, até 15 mil reais você pode desembolsar para ter aquele serviço bem lux, né? Bem luxo, tá certo? Ali no caso, as pessoas que estavam principalmente naquelas 4 embarcações que foram atingidas pagaram entre 40 e 50 reais pela visitação ao local, tá bom? Então eram 4 embarcações. No total, 32 feridos e, lamentavelmente, presto aqui meus sentimentos às famílias, 10 mortos, tá bom? A maioria de uma família de Sumaré, São Paulo. Ainda que não possua litoral, lembre-se que a região é apelidada de Mar de Furnas, tá bom? E agora eu gostaria de detalhar as características daquele pilar, daquela torre, daquela rocha que tombou, tá bom? Primeiro, a sua altura. Olha a altura do pilar, galera. Olha a monstruosidade. 40 metros de altura. Peso, 10.000 toneladas. E lembre-se, toda rocha tem uma idade estimada a partir de um cálculo chamado datação radiométrica. Então, aquela rocha, ela tinha 1,2 bilhão de anos, tá bom? Tá aí a altura, peso e idade. Vamos entender o que provocou o tombamento do bloco rochoso? Para isso, um convite. A gente vai precisar entender a geomorfologia do local. Geomorfologia é o ramo da ciência que estuda os altos e baixos da crosta terrestre, a camada sólida superficial que envolve a Terra, formada por rochas e minerais. Então, a geomorfologia, ela vai estudar o modelado do relevo, tá? Então, aqui, vamos trabalhar um pouquinho a geomorfologia do local. Primeiro, eu tenho uma formação geomorfológica conhecida como cânion. Cânion, um paredão natural de acentuada declividade, muito íngreme, chamado cânion. Se vocês observarem o Lago de Furnas, ele possui 2 quedas d'água, 2 cachoeiras. E você observa perfeitamente a presença de 2 grandes Vs. Na realidade, o cânion é um vale profundo de paredes escarpadas. Eita, meu filho, agora o senhor esticou a baladeira, ó. Calma, essa aula de geografia, Guilherme, que o senhor está ministrando, eu vi lá no meu ensino médio, bebê. Eu vi lá no meu ensino fundamental. Agora o senhor esticou demais. Vamos devagar. Vale profundo. Eu entendi. Vale profundo. O que significa paredes escarpadas? Galera, o Brasil não possui em sua paisagem natural montanhas ou
dobramentos modernos. Dobramentos recentes é o que eu chamo de montanhas. O Brasil não apresenta. Lá no passado, elas se formaram, sofreram desgaste a partir de agentes externos ou exógenos, como a erosão, que é a destruição do solo, como o intemperismo, que é a destruição da rocha. E aí essas montanhas foram rebaixadas devido à ação desses agentes externos. Deu para pegar? Ora, se o Brasil não tem montanhas, serras, morros e chapadas são exemplos de planaltos, ok? E planalto não tem vertente, não tem encosta. A borda do planalto eu chamo de escarpa. Ah, garoto, vale profundo de paredes escarpadas, declividade acentuada, íngreme, presença de duas quedas d'água, cachoeiras, formação de um lago artificial. Meu querido, pega essa informação. Quando aquele pilar rochoso, turma, tombou, ele possuía 6 metros de espessura. Andei pesquisando e identifiquei que o rio, o lago, melhor falando, tem uma profundidade de 10 metros. 10 metros de profundidade o lago. Ora, se aquele pilar tem 6 metros de espessura, o que aconteceu com a profundidade do lago naquele local? Ele ficou mais raso. Então ali o lago passa a ter 4 metros só de profundidade. Por quê? Porque os 6 metros que faltavam para chegar no leito, no fundo dele, é só da rocha que tombou. Professor, aquilo era um monstro então. Galera, isso dificultou a fuga, evadisse do local. Eu recordo que a lancha mais atingida tá com o bico, com a proa voltado para o paredão, para a rocha. E, na realidade, o motor deveria estar voltado para a rocha e o bico para o rio, para facilitar a fuga, a evasão do local, né? Então a gente compreende que essa tragédia ela era anunciada e ela não teve uma causa específica, ela possui um caráter multicausal, multifatorial. Vamos a eles? Bom, eu quero fazer uma provocação, momento mais importante da aula, tá bom? Desenrola, bate e gabarita a questão, viu, meu filho? Agora não. TikToker, agora não. Vamos gabaritar a nossa questão. O que provocou o tombamento do bloco rochoso? Pergunta que não quer calar. Eu elenquei 4 causas, tá bom? 4 causas para o tombamento do bloco rochoso. Vamos começar com a primeira. Um fenômeno chamado cabeça d'água, que atingiu a região naquele período. Professor, cabeça d'água, o que seria? O aumento repentino do volume de água de um rio. Então, peraí. O rio aumentou de nível de maneira repentina. Por quê? Porque chuvas ou precipitações ocorreram na área das nascentes desse rio, na cabeceira, no local onde ele surge. Então, primeira causa, a ocorrência de um fenômeno chamado cabeça d'água.
aumento repentino do volume de água de um rio, provocado por precipitações ou chuvas na área de nascentes ou cabeceiras. Pega essa primeira causa. Vamos para a segunda. Você precisa entender o tipo de rocha que tombou. Galera, na natureza, nós temos o que nós chamamos de ciclo das rochas ou ciclo petrológico. Nós temos três rochas, três tipos, tá? De rochas. Aquela que se forma pelo resfriamento ou solidificação do magma na crosta terrestre, eu chamo de rochas magmáticas ou ígneas. Exemplos: o granito, o basalto. Eu ainda tenho um segundo tipo que eu chamo de rochas sedimentares ou detríticas. São aquelas rochas formadas por partículas ou sedimentos de rochas pré-existentes. Exemplo: o calcário, o arenito, o argilito. São rochas do tipo sedimentares. E o terceiro tipo, rochas metamórficas. Rochas magmáticas ou sedimentares que passaram por processos de transformação devido à elevação de temperatura e pressão no seu interior. Por exemplo, o granito é uma rocha magmática. Quando se metamorfiza, vira o gneiss. O calcário é uma rocha sedimentar. Quando se metamorfiza, vira o mármore. Então lembra, toda rocha metamórfica, tá? Possui, obviamente, uma rocha anterior, que eu vou chamar de protólita. Então, peraí, gneiss, metamórfica. Qual a rocha protólita? O granito, que era uma magmática que se metamorfizou. O mármore é uma rocha metamórfica, rocha protólita, a anterior que deu a origem ao mármore, o calcário. Pegou? Rocha metamórfica sempre tem uma rocha protólita que deu origem a ela. Tranquilo? Então ficou fácil. Aquela rocha que se desprendeu da escarpa principal do boqueirão é uma rocha metamórfica chamada quartzito. Quartzito. Então, o que tombou foi um quartzito. Essa rocha, turma, ela é mais resistente e ela apresenta uma menor porosidade. Ora, Gui, se ela é resistente, por que ela fraturou e se desprendeu? Bom, a gente precisa entender o tipo de rocha atual, quartzito metamórfica, mas a gente precisa saber o que ela era antes. E aí eu descobri que a rocha protólita era uma rocha sedimentar chamada arenito. Então, o arenito metamorfizados, óbvio, se torna o quartzito. Galera, lembra o que é uma rocha sedimentar? Uma rocha que se formou pela compactação de sedimentos ao longo de milhares de anos. Então, essa rocha apresenta grau de resistência diferente entre suas camadas. Como ocorreu o processo de compactação, que eu também chamo de litificação, essa rocha apresenta camadas, fissuras. Se vocês observarem a rocha que tombou, você vai observar fissuras verticais, camadas horizontais, linhas de fratura. Então, liga os pontos. O aumento do volume de água do rio
vai fazer com que a água penetre nas fraturas, fissuras, linhas de expressão dessa rocha, promovendo uma ação que vai fazer com que ela entre em colapso. Para isso, como é que eu chamo a ação da água na fratura dessa rocha? Você vai chamar de intemperismo. Não é difícil, calma. Intemperismo é um agente externo do relevo, é um processo litológico. O que é isso, Guilherme? Ocorre na rocha. Intemperismo é o desgaste ou destruição da rocha. A ação da água na fratura da rocha eu chamo de intemperismo. Agora, cuidado, existe o intemperismo físico, calor do sol e ação dos ventos, ação eólica. Promove a desagregação. Eu tenho intemperismo químico, a ação da água, que promove a decomposição da rocha. E eu tenho intemperismo biológico, provocado pela ação de micro-organismos que decompõem a rocha. Então lembra, intemperismo físico, químico e biológico. Naquela rocha, naquele quartzito, ocorreu que tipo de intemperismo predominantemente? O químico, aquele provocado pela ação da água. Na fratura entrou terra. Quando eu tenho o fenômeno da cabeça d'água, essa terra vai ficar saturada de água, se transformando numa lama, que vai provocar um sobrepeso. Ora, como aquela rocha estava sustentada apenas pelo peso dela, uma variação ali de peso, um peso maior, ia provocar o seu tombamento. Além disso, a cabeça d'água, um maior volume de água caindo da cachoeira, praticando ou provocando um turbilhonamento, vibrações que vão ser sentidas também por essa rocha. Dessa forma, você recorda que muitos turistas, vendo blocos rochosos, pedra não, tá? Pedra não, rocha. Vendo blocos rochosos caindo, disseram, saiam daí. Mas o que significa aqueles blocos despencando? Processos erosivos. O que é a erosão? É a destruição do solo. É um processo pedológico. Por favor, pedologia, estudo dos solos, tá? Podologia, que é o estudo lá dos pés, vocês vão lá tirar o rachão, a unha encravada, tá? Lembra, erosão é um processo pedológico, é a destruição do solo e que apresenta 4 etapas: desagregação, remoção, transporte e deposição. Então, olha o gabarito. Você vai no item que apresentar um deles ou a maioria destes. Cabeça d'água, tá? O tipo de rocha contribuiu para a tragédia, o intemperismo químico e os processos erosivos. Agora, só correr pro abraço. Vou te mandar ainda um TD com uma parte teórica sobre o tema. Em seguida, encare as questões e confira o gabarito ao final. Gostaram? Que bom! Vamos para mais um encontro. Estamos juntos. Um abraço a todos. Fui!